Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Deguste Matemática. Eu sou o professor Esdras e hoje nós vamos resolver algumas questões envolvendo relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Então vamos lá, começando com essa questão do Instituto Federal de São Paulo, do ano 2014. Uma forma pouco conhecida de arte é a de preenchimento de calçadas com pedras, como vemos na calçada encontrada em Brasilândia, Distrito Federal, conforme a figura. Então, temos essa figura aqui, tá? E esse calçamento aqui com as pedras, tá? Em relação ao desenho da calçada, considere o seguinte: todos os triângulos são retângulos, tá? Lembrando que o triângulo retângulo é aquele que apresenta um ângulo de 90 graus. Cada triângulo possui um ângulo de 30 graus e a hipotenusa de cada triângulo mede 100 centímetros. Com base nas informações acima, os catetos de cada triângulo medem em centímetros. Então vamos lá. Vamos desenhar um desses triângulos aqui, tá? Aqui embaixo, para facilitar a nossa vida, tá bom? Vamos lá. Ele mencionou, gente, que o triângulo era retângulo, tá certo? Então ele tem aqui um ângulo de 90 graus. Ele mencionou também que um dos ângulos media 30 graus, então vou colocar aqui 30 graus, e disse que a hipotenusa de cada triângulo vale 100 centímetros. Então aqui, olha, 100 centímetros. Lembrando que hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo retângulo, tá? E ele quer saber os outros lados, olha, tá? Os catetos. Então, em frente ao ângulo de 30 graus, olha, que é o ângulo de referência, oposto a ele, temos o cateto oposto, que eu vou simbolizar pelas iniciais CO, tá? Cateto oposto. Vou colocar aqui uma letra, tá? X, para facilitar a nossa vida. O outro cateto, gente, o que sobra aqui é o cateto adjacente, que eu também vou colocar as iniciais CA, tá? De cateto adjacente e vou colocar uma letra para simbolizar o Y. Lembrando que 100 aqui representa a hipotenusa. Tá? Vou colocar aqui H e P para simbolizar a hipotenusa. Tá? Então vamos lá. Imaginemos que primeiro queremos saber o valor de x. Tá? A gente vai partir do seguinte pressuposto. O que queremos e o que temos. Temos o 100, queremos o x, tá? Cateto oposto e hipotenusa. Queremos o cateto oposto e temos a hipotenusa. Gente, olha, eu vou colocar aqui as três fórmulas para a gente trabalhar com elas, tá? Para a gente ver que fórmula a gente vai utilizar. Olha, seno do ângulo alfa vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Esta é a nossa primeira fórmula. Segunda fórmula, cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, por fim, a tangente de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O que nós estamos trabalhando aqui envolve o cateto oposto e envolve a hipotenusa. E nós encontramos isso, olha, no seno, tá? Então vamos lá, trabalhando com seno primeiramente. Seno, o alfa da gente é o 30 graus, tá? 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é 100. Mas, gente, olha, o seno de 30 graus vale 1 sobre 2. Ah, professor, como é que o senhor sabe? Ângulos notáveis. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? A tabelinha de ângulos notáveis, mas nas questões seguintes, eu não vou colocar mais porque eu já estou colocando aqui, tá bom? Então aqui, olha, seno, cosseno e a tangente. A gente vai descobrir o seno, o cosseno e a tangente de todos esses ângulos aí, olha. O canal, gente, tem um vídeo que explica a construção desses ângulos, tá? É importante vocês verem também. Se for um ângulo não notável, não é necessário mentalizar, tá?
somente os ângulos notáveis que é necessário. Certinho? Então, aqui já completando a tabela, olha, raiz de 3 sobre 3 para a tangente de 30, 1 para a tangente de 45 e raiz de 3 a tangente de 60, mas ele quer o seno de 30, que vale 1 sobre 2, tá? Olha, x vezes 2, 2x, 100 vezes 1, 100. O 2 já passar dividindo, então temos aqui, olha, 100 dividido por 2, que vai dar 50 centímetros, tá? Olha, se deu 50, já podemos eliminar aqui a letra A letra B, a letra C, ficamos com a letra D e a letra E, tá? Vamos lá. Eu vou apagar aqui, gente, para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço na tela, tá? E a gente vai começar novamente aqui agora para descobrir o valor de y. Y representa o cateto adjacente. Tem mais de uma maneira de resolver, gente, mas eu vou optar pelo cosseno. Por que o cosseno? Porque é o seguinte, cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, tá? E nós queremos o cateto adjacente e temos a hipotenusa. Poderia ser de outra forma, professor? Poderia. Poderia ser tangente, já que nós descobrimos o cateto oposto, que é 50, tá? Poderíamos utilizar uma relação métrica também, teorema de Pitágoras, tá? Mas eu vou optar pelo cosseno, tá? Então, cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é y, dividido pela hipotenusa, que é 100. Mas aí, o cosseno de 30 graus, gente, olha, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Vamos multiplicar em cruz. Olha, esse 100 vai multiplicar o raiz de 3. Vai ficar assim, olha. 100 raiz de 3 dividido por 2. E 100 dividido por 2 dá 50. Então, temos aí 50 raiz de 3 centímetros. Então, a nossa resposta é a letra D de Deus. Tá bom? Vamos aí para a nossa questão de número 2. Vou limpar aqui a tela e nós vamos aí para a questão de número 2. Tá bom? Já estamos na questão de número 2, tá? Vamos aí direto para a leitura da questão. Questão de 2014 da Unifor. Sobre uma rampa de 3 metros de comprimento, então peço licença já para anotar aqui que tem 3 metros, olha. A rampa. Inclinação de 30 graus, então aqui, olha, 30 graus, certo? Com a horizontal, devem-se construir degraus de altura 30 centímetros. Então, a altura aqui, ó, de cada degrau, 30 centímetros, tá certo? Quantos degraus devem ser construídos? Para a gente saber quantos degraus a gente vai ter que construir, a gente vai ter que saber quanto vale isso daqui, tá? Gente, olha, eu vou isolar essa partezinha aqui que eu vou circular, certo? Só para a gente contextualizar, olha. Essa parte daqui, tá? Eu vou colocar ela aqui, olha. Eu aumentei, tá, gente? Só para a gente poder explicar, certo? Olha, o 30 graus está aqui, certo? Gente, olha, este ângulo daqui e este ângulo daqui, eles são ângulos alternos internos. Portanto, eles são congruentes. Então, se aqui é 30, aqui também é 30. Então, a gente vai pensar nesse triângulo retângulo aqui, tá? Nós temos este lado aqui, este cateto, que vale 30 centímetros, mas nós queremos essa partezinha aqui, olha, que eu vou colocar de outra cor, tá? Só para facilitar o nosso entendimento, tá? Nós queremos essa parte em preto que eu vou deixar aqui, olha. É isto daqui que nós queremos, certo? Então, como é que a gente resolve? Olha,
Em frente ao ângulo de 30 graus, nós temos o cateto oposto, tá? E queremos a hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto. A hipotenusa que eu vou colocar aqui um X para simbolizar, tá? Cateto oposto e hipotenusa, nós utilizamos o seno. Seno de que angulação? 30. Seno de 30, que foi o mesmo da questão anterior, não é? 1 sobre 2 é igual ao cateto oposto, que é 30, dividido pela hipotenusa, que é o x, certo? Multiplicando em cruz, olha, 1 vezes x vai dar x, 2 vezes 30, 60 centímetros. Mas a pergunta foi a quantidade de degraus, ou seja, nós temos que dividir 3 metros por 60 centímetros, só que aqui tem metros e aqui tem centímetros. A gente converte para centímetros. Gente, olha, 1 metro tem 100 centímetros, então basta a gente multiplicar aqui por 100, tá? Então, aqui vai ser 300 centímetros. E para efeito de resposta, nós vamos dividir 300 por 60 e vamos encontrar o valor 5, que representa a quantidade de degraus, tá bom? Então, encontramos isso na letra B. Mais uma questão aí resolvida, gente, tá? Peço para que vocês anotem aí, tá? Printem a tela, façam o estudo da melhor forma, tá bom? Vou apagar agora e nós vamos para a questão de número 3. Bem, gente, já estamos na questão de número 3, tá? Questão da Universidade Estadual de Minas Gerais, 2014. Em uma de suas viagens para o exterior, Luiz Alves e Guiomar observaram um monumento da arquitetura asiática. Guiomar, interessada em aplicar seus conhecimentos matemáticos, colocou um teodolito distante 1,20 metros da obra e obteve um ângulo de 60 graus, conforme mostra a figura. Então, tem essa figura aqui que já simboliza isso. Sabendo que a altura do teodolito corresponde a 130 centímetros, mais uma vez, olha, aqui está em centímetros e a distância foi dada em metros do teodolito até a obra, tá? Então, ele quer saber, gente, a altura do teodolito em metros. E sabemos que é uma altura aproximada, certo? Então, vamos lá. Trabalhando com este triângulo aqui, olha. Este triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, tá? Tem-se o ângulo de 60 graus, tá? Em frente ao ângulo de 60 graus, que é o ângulo de referência, né? Nós temos aqui o cateto oposto, tá? Que eu vou simbolizar aqui pela letra X, tá? Estamos falando aqui de 1,20 metros, tá? Que é a mesma coisa que 120 centímetros, multiplicando por 100, tá? Passando de metro para centímetro, certo? Então, gente, isto daqui simboliza o cateto adjacente, tá? Cateto oposto e cateto adjacente, nós vamos utilizar a tangente, tangente de 60. Pela tabela que nós já construímos na primeira questão, sabemos que a tangente de 60 vale raiz quadrada de 3, tá certo? E o cateto oposto é o que nós queremos, o x, dividido pelo cateto adjacente, tá certo? 120. Continuando, nós temos agora o produto dos meios pelos extremos. Então, x é igual a 120 raiz de 3. Mas ele está dizendo, gente, que a resposta é aproximada. Então, a gente vai converter esse raiz de 3, tá, para 1,7 e 1,73. Como aqui tem duas casas nas respostas, eu vou deixar 1,73, tá? Então, 120 vezes 1,73. Vamos fazer a continha aqui, bem rápido, tá? 120 vezes 1,73, tá? Vou ignorar esse zero, tá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Tá? 6, 7, 10, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, 2, 0, 7, 6
Contamos aqui com 2 casas, mas eu lembro que tinha um zero aqui, não é? Então vou colocar o zero e a gente vem com a vírgula para cá, tá bom? Então 207,6. Anotando aqui, olha, 207,6. Isso está em centímetros, mas ele quer a resposta em metros. Nós voltamos 2 casinhas, tá? Porque temos aqui, olha, metro, decímetro, centímetro, tá? Então, de centímetro para metro, uma casa, 2 casas, certo? Então, temos aqui 2,076, tá? E a altura do teodolito, gente, é 130 centímetros, olha. 130 centímetros é 1,3 metros, que a gente vai somar aqui, olha, mais 1,3 ou 1,30, tanto faz, metros. Então, a gente vai fazer aqui, olha, 2,07 mais 1,3. Estamos falando aqui, olha, de 3,37 aproximadamente. Ah, gente, mas nas respostas não tem 3,37. Tudo bem, gente, a gente está trabalhando com um cálculo aproximado. A raiz quadrada de 3, ela não é cravada 1,7 nem 1,73, tá bom? Ela é um número irracional. Mas, na aproximação, letra D de Deus, tá bom? Vamos aí para a próxima questão. Vou limpar aqui a tela e nós vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Questão do IF do Ceará. Instituto Federal. 2014, uma rampa faz um ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que subiu 20 metros dessa rampa se encontra a uma altura do solo. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui, gente, para facilitar a nossa vida, já que ele não deu o desenho. Desenhando aqui a rampa, tá certo? Lembrando que toda vez que a gente pensa em altura, a gente pensa em 90 graus, tá? Então aqui, olha, 90 graus. A pessoa se encontrava aqui, gente, tá? Então ela subiu a rampa 20 metros. Então vamos supor que ela parou aqui, certo? Então a pessoa já está aqui. Aqui, 20 metros, tá? A altura que ela quer saber, olha. Ela quer saber justamente isso, essa altura que eu vou colocar um H, tá? Então, em frente ao ângulo reto, estamos falando de hipotenusa, tá? O ângulo de referência, 30 graus. Então, aqui, olha, 30 graus. Em frente ao ângulo de referência, temos o cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa, vamos utilizar o seno. Seno de 30 graus, que nós já vimos hoje, 1/2 é igual ao cateto oposto, H, dividido pela hipotenusa, que é 20. Tá? Então, 2H, multiplicando em cruz, é igual a 1 vezes 20. Tá? H é igual a 20 dividido por 2. E encontramos aí 10 metros na letra E de exatas. Tá certo, gente? Questão simples, né? Vamos aí para a questão número 5. A nossa última questão de hoje. Na questão 5, vamos direto à leitura. Questão do ano 2015. Uma raposa avista um cacho de uvas em uma parreira sob um ângulo de 30 graus, formado com a horizontal. Então, preguiçosamente, ela se levanta, anda a raiz de 3 metros em direção à base da parreira e olha para as uvas sobre o ângulo de 60 graus, como mostra a figura abaixo. Então, aqui, gente, fazia um ângulo de 30 graus o olhar aqui em relação à parreira. Se aproximou a raposa, né, da parreira e o ângulo agora não era mais 30. Agora o ângulo é 60, tá bom? Então está simbolizado isso. E ele quer saber a altura da parreira, tá bom? Um outro dado numérico que foi dado, olha, que ela anda a raiz de 3 metros em direção à parreira. Então, eu vou colocar aqui para vocês perceberem, tá?
Aonde é esse raiz de 3? É justamente aqui, certo? Raiz de 3 metros. Perfeito? Olha, temos dois triângulos retângulos aí, gente. Nós temos este triângulo retângulo e nós temos o triângulo retângulo que eu vou colocar aqui os vértices A, B, C, certo? Vamos trabalhar aqui também, gente, olha. Vou colocar aqui um X, tá bom? Então, vejam. Vou trabalhar com esse triângulo que está achurado primeiro. Nós temos, em frente ao ângulo de 60 graus, o cateto oposto, tá? Esse X representa o cateto adjacente, já que esta parte aqui, olha, já que esta parte aqui, ela simboliza a hipotenusa, tá bom? Aqui é o cateto vizinho, o cateto ao lado, tá? Então, quando a gente pensa em cateto oposto e cateto adjacente, nós estamos falando de tangente. No caso aí, o ângulo de referência, 60 graus. E já vimos que a tangente de 60 vale raiz de 3. Cateto oposto é H, tá? E o cateto adjacente vale X. Tá? Então, multiplicando em cruz aqui, nós temos que H é igual a raiz de 3 vezes X. Como tem duas incógnitas, gente, eu vou deixar aqui guardado. Vou mexer no outro triângulo agora. O outro triângulo, gente, também a gente vai trabalhar com uma tangente, ó, já que ele está mencionando aqui que quer o cateto oposto e a gente tem um dado numérico no cateto adjacente, certo? Então, vamos lá. Dessa vez a tangente de 30. Tangente de 30 graus, que vale raiz de 3 sobre 3, é igual ao cateto oposto, que no caso ali é representado por H, dividido pelo cateto adjacente, que no caso vai de A até B, ou seja, raiz de 3 mais x. Vou colocar aqui, olha, raiz de 3 mais x. Ora, gente, esse H, ele vale raiz de 3x, olha. Então, vou colocar aqui, raiz de 3 sobre 3 é igual a raiz de 3x sobre raiz de 3 mais x. Olha, temos raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui. Podemos cancelar. Multiplicando em cruz, nós vamos ter 3 vezes x, 3x, igual a raiz de 3 mais x vezes 1, que dá o próprio raiz de 3 mais x. Certo? Vou passar esse x para cá, ele vem subtraindo, olha. 3x menos x igual a raiz de 3, tá? E aqui nós vamos ficar com 2x igual a raiz de 3, certo? Ora, x é igual a raiz de 3 sobre 2. O 2 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Tranquilos? Ora, mas ele não quer x, gente, ele quer h. Então, a gente substitui aqui, olha. H não é raiz de 3 vezes x, então raiz de 3 vezes o x, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, gente, é raiz de 9. E a raiz de 9 vale 3. A metade de 3 vale 1,5 metros, no caso aí, e nós encontramos isso na letra B de bonito no vestibular. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado aí da resolução, certo? Se gostaram, deixem nos comentários pra gente, tá? Vou ficar feliz em rever esses comentários, tá bom? Então, se inscreva no canal, ative as notificações e sente o dedo no like, gente. Muito obrigado, até a próxima.